Assista agora o programa Veritar. Apresentação, Dr. Altemar. Nós estamos hoje com o Tenente Coronel Arruda, que ele é comandante do 5º Batalhão aqui de Rondonópolis. E a gente vai conversar um pouquinho com ele a respeito do lado humano do policial. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço agradecer o convite, a oportunidade da Polícia Militar estar falando com a sociedade. Tenente, há 2 semanas atrás eu fiz uma fala de valorização do policial, né? Porque as pessoas, eu não sei assim o que está acontecendo, que infelizmente a sociedade, no meu ponto de vista, não valoriza o policial como ele deve ser valorizado. E eu usei um exemplo da cidade de Vitória, que teve não é greve, uma paralisação, na realidade foi das esposas, né? E a cidade ficou 20 dias sem policiamento e se tornou um caos. Coronel, como seria Rondonópolis sem policial? Imagina o seguinte, uma cidade sem lei. Então esse seria Rondonópolis. Então hoje o policial, ele faz trabalho na rua e algumas pessoas acabam reclamando que o policial ele incomoda. Ele ajuda as pessoas, ele salva a pessoa, mas ele acaba incomodando. Incomoda até um trabalhador que está no trânsito. Então o policial tem que fazer cumprir a lei. Então às vezes a sociedade acha, como alguns entendidos, se pode ver na internet, que fala que tem que acabar com a polícia. Então isso reflete no que será no futuro uma cidade sem lei. A polícia não está aqui para salvar o cidadão. Então o cidadão só vai sentir falta da polícia quando ela precisar. Então a Polícia Militar é uma instituição muito importante hoje na sociedade. Aí o pessoal fala que em outros países a Polícia Militar não usa armamento, mas lá é outra cultura. Sim, a cultura que nós temos no Brasil, né? Nós temos que ter a polícia para estar protegendo a sociedade. Tenente, antes de entrar nessa área, eu fiz uma série de levantamentos que eu queria conhecer o policial, não o policial na farda, mas o policial ser humano. E o que a gente percebe é que uma grande maioria dos policiais, eles estão estressados, eles estão ansiosos, eles estão sobrecarregados, porque existe pressão de todo lado, existe pressão da sociedade, existe pressão da própria corporação. Isso é uma realidade aqui em Rondonópolis também? Isso é realidade em toda a sociedade, em toda a polícia, principalmente a Polícia Militar, que ela segue regra rígida. Então o policial que veste a farda tem um coração, ele tem uma família, ele sente, ele é um ser humano. Então quando ele pega essa responsabilidade, ele tem que se transformar num super-herói. Ele vai para a rua e na rua ele não sabe o que acontece. Não adianta, a profissão policial militar não é aquela situação que se sabe o que vai fazer. O policial se depara cada dia com uma situação diferente. Sim. Então não adianta ele é treinado para isso, às vezes não. O policial é psicólogo. Sim. Nós às vezes vamos atender uma ocorrência, por exemplo, em Maria da Penha. Sim. Quando vai prender o agressor, a própria esposa passa na frente e fala, não, é para conversar com ele. O policial tem que virar psicólogo, o policial tem que salvar uma criança, tem que mostrar para a criança que a polícia militar é super-herói. Então o policial se depara com essas situações. E nós temos muitos casos de policiais que acabam entrando até em depressão, com toda essa pressão, sendo pressão da sociedade, que nos cobra ser 100% profissionais, com a própria família. Nós abandonamos a nossa família para salvar a sociedade, porque o policial sai hoje, ele trabalha até amanhã de manhã, mas às vezes não. Tem um flagrante na delegacia, tem uma situação inusitada que o policial tem que estar presente e acaba deixando a família de lado. Então tudo isso aí acaba envolvendo o psicológico do ser humano policial. Tenente, como é que é essa profissão que todo dia você sai de casa e existe um potencial, digamos assim, de não voltar para casa, ou seja, de ser baleado, de levar Como é que vocês conseguem gerenciar isso do ponto de vista psicológico? O treinamento policial é um treinamento pesado, um treinamento duro, e que isso acaba envolvendo o psicológico do policial para que coloque na cabeça dele que ele é capaz de fazer muito mais do que ele consegue fazer. Mas, na realidade, às vezes, quando o tempo vai passando, vai vendo o estresse e todos os problemas do policial, que não é só problema de profissão, nós temos problemas
que todo ser humano tem. Sim. Então, todo ser humano tem. Então, juntando tudo isso aí, o policial acaba voltando e vem com o ser humano. E acaba sentindo. Agora, essa situação de sair de casa, isso, talvez não volte para casa, que é um risco enorme, isso acaba nos atingindo. Nós não podemos demonstrar isso para a sociedade. Mas a sociedade tem que entender, como vou repetir de novo, que o policial é um ser humano. Tenente, eu sou médico, sabe disso. E assim, se eu tiver uma situação de lazer com a minha família e alguém passar mal, ninguém vai me pedir, eu vou interferir imediatamente. E o policial também é assim, porque essa profissão também é meio que um sacerdócio. Ou seja, se você está num local e se acontece alguma situação ali de perigo, imediatamente você vai intervir, não é assim? Exatamente, é assim porque tem que estar no sangue do policial, mas tem uma situação mais grave, isso está na lei. Porque quando ocorre um crime, qualquer um da sociedade, ele pode agir para impedir esse crime. Só que o policial, ele deve agir. Então, a partir do momento que o policial se depara com um crime e não faz nada, ele entra no crime de omissão. Então, tudo isso vai para cima do policial, dá aquele estresse. Então, o policial é obrigado a agir em situação de crime. Tenente, e uma outra coisa que eu também achei pesquisando, é que também um fator que gera muito estresse para o policial é, de certa forma, o fato de muitas vezes ele enxugar gelo. Ele prende e a justiça solta. Ele prende e a justiça solta. Como é que você consegue gerenciar esse enxugamento de gelo, digamos assim? Nós temos que motivar a tropa. Nós temos que motivar porque hoje no Brasil nós temos uma situação complicada. Resumindo, é enxugar gelo mesmo. Nós temos uma legislação que não deixa ninguém preso. Então, a pessoa vai presa a qualquer momento, ela pode sair e continuar cometendo os crimes. Nós tivemos que ano passado 2 casos em Rondonópolis, em que uma familiante foi preso de manhã, efetuando um roubo, e foi preso à tarde do mesmo dia. Quer dizer, ele foi solto e foi preso de novo, cometendo o mesmo crime. E tem uma situação mais complicada, que já vou revelar aqui, a situação no nosso sistema penitenciário. Então, hoje nós temos um sistema penitenciário já quase falido. Lá de dentro, os presos coordenam crime aqui fora. Então, a polícia fica trabalhando, prende, solta. Além da legislação, nós temos uma cultura do povo. Então, tudo isso aí atinge a situação e quando a criminalidade aumenta, por que a polícia não está trabalhando? E você vai ver que quando a criminalidade aumenta, nós podemos verificar que quem está trabalhando nisso é só a polícia. E a polícia que leva a culpa. Então, a parte da sociedade que devia estar trabalhando para que isso diminua, não está trabalhando. Nós temos que estruturar o nosso presídio, temos que estruturar, modificar a nossa legislação, ser uma legislação mais firme, em que a pessoa comete o crime, ele tem que cumprir a sua pena. Então, hoje, os miliantes, quando cometem o crime, vai para a cadeia, eles sabem que vão sair, eles vão continuar cometendo o mesmo crime e vou já emendar com outra situação. Nós chamamos dos presos de reeducandos. Nós não temos reeducação. Sim. Então, seria interessante prender esse cidadão, vamos dizer assim, cidadão que cometeu um crime, vai para a cadeia, ele fica lá 5 anos estudando, aprendendo, para ser reeducado e voltar para a sociedade como um cidadão. Isso não acontece. A reincidência é muito grande, É grande, é quase 100%. Só quem sai dessa reincidência é aquela pessoa que realmente não tinha índole para ser bandido. Mas se a pessoa tem índole, ele vai voltar a praticar os mesmos crimes. Tenente, e a gente sabe também que a Rondonópolis é uma cidade grande e que tem um efetivo pequeno de policiais. E isso acaba levando o quê? A uma sobrecarga, né? Então, os policiais têm que trabalhar muito, né? E aí o que acontece? A família do policial sofre, não é isso? Aí a gente tem uma incidência maior de problema conjugal, né? De separações, de problemas, enfim. O senhor sente essa dificuldade também na corporação aqui em Rondonópolis? Sente, sim. Nós temos aqui um X número de policiais, que é o total de policiais que nós temos, mas parte disso aí está afastada, com atestados, com a situação conjugal, ou até que policiais cometeram crime em função desse estresse que a gente passa. Então, como disse bem no início, o policial é o ser humano. Então, além de todos os problemas da profissão, nós temos um problema de ser humano também, que acaba afetando a família, porque a família, a pessoa que não é estruturada com a família, realmente ele não tem uma estrutura para fazer um bom serviço. E às vezes o policial se depara com isso, acaba assim, fazendo um mau serviço, cometendo até crimes. O policial cometeu o crime que não estava com a cabeça bem no dia e acabou cometendo um crime e é afastado. Então o policial sofre com isso, com esse estresse.
Tenente, existe hoje um acompanhamento psicológico desses policiais que estão estressados, que estão ansiosos, ou que tiveram algum problema durante o serviço, que mataram alguém ou tiveram algum confronto assim mais violento? Existe algum acompanhamento desses policiais? O policial hoje que ele se sente assim afetado psicologicamente, ele procura um profissional fora da polícia, ele recebe um atestado, aquele profissional detecta certa doença, vamos dizer, com esse policial, que nos passa, nós encaminhamos para a perícia do Estado. A perícia do Estado, do governo do Estado, ela vai nos dizer se procede essa doença, aí nós encaminhamos para o Estado fazer esse tratamento. Esse tratamento nós temos em Cuiabá. Dependendo do nível da doença que tem, nós temos em Cuiabá. Mas às vezes o policial, nós temos essa dificuldade. O policial, por exemplo, mora aqui em Rondonópolis. Ele não tem como ficar 30 dias em Cuiabá fazendo aqui em Rondonópolis não tem, então? Não, diretamente nós não temos. Do Estado nós não temos. Nós temos um acompanhamento, mas não é um profissional da área para que possa fazer isso. Nós temos um serviço social aqui, que pode estar conduzindo a família, conversando, mas se o policial tem um problema psicológico, não tem um profissional ligado ao Estado para que possa fazer esse acompanhamento direto com o policial. Tenente, como é que a polícia militar, existe algum programa, alguma coisa que está sendo feita para preparar essa nova geração para reconhecer, para respeitar o trabalho da polícia? Existe. Hoje o trabalho policial mudou muito. Nós temos hoje, por exemplo, aqui no 5º Batalhão, alguns projetos sociais. Nós temos um projeto social com as crianças em Pedra Preta, onde pegamos as crianças das escolas, levamos para o quartel, para que seja ensinado hierarquia, disciplina. Nós temos aqui, na Vila Operária, na Companhia Operária, um treinamento de judô, que é um policial nosso, que ministra um treinamento de judô de graça para a população. Além do ProERD, nós temos um ProERD, que é um programa de resistência às drogas, que esse é um programa a nível nacional que as polícias militares abraçaram para que tragam as crianças para mais perto do policial. Então, essa situação é uma situação que a Polícia Militar está expandindo, vamos assim dizer, os braços da polícia na educação. Porque a Polícia Militar hoje não é só segurança pública, nós estamos vendo com a educação. Um projeto social desse aí leva a criança para dentro do quartel, para que a criança pode ver o valor do policial. Ela começa a gostar do serviço policial. Nós temos no Rio de Janeiro, as crianças lá, totalmente em valores inversos, onde os traficantes colocam na cabeça da criança que o bom era ser o traficante, o dono do morro. Então, o policial é bandido. Então, o super-herói é o traficante. Então, hoje aqui em Mato Grosso, especificamente aqui em Rondonópolis, nós temos esse serviço para que traga a sociedade, traga as crianças para perto da Polícia Militar. Tenente, a gente está terminando, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor e estender esse agradecimento a toda a Polícia Militar. Eu queria dizer publicamente que a gente admira o trabalho da polícia, a gente reconhece, sabe o valor que vocês têm e a gente sabe o preço que vocês pagam por estar na linha de frente contra a criminalidade. Então, queria mais um minutinho para o senhor dar as suas considerações finais. Eu queria dizer a todos que a Polícia Militar é a sociedade. Nós estamos aqui para fazer o bem. Então, às vezes, quando a sociedade pensa que a polícia não deve existir, temos que verificar por que a polícia não deve existir. É porque nós queremos ajeitar um caminho certo a seguir. Nós temos que seguir uma legislação, nós temos que colocar a sociedade nesse caminho. A Polícia Militar às vezes incomoda, mas a Polícia Militar é amiga. Nós estamos com os quartéis abertos para qualquer conversa, para fazer palestras, para projetos sociais, ideias. O quartel, 5º Batalhão, 4º Comando Regional está aberto para qualquer um nos procurar, para que nos traga ideias. Vamos conversar. A Polícia Militar faz parte da sociedade. Tenente, então, muito obrigado pela sua presença novamente. Daqui a pouco a gente volta. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem.
Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Boa noite. No último dia 19 desse mês, o programa Veritá, nós falamos a respeito de valorizar a nossa polícia, do aspecto humano que existe atrás da farda do policial. E pegando esse gancho aí sobre segurança, sobre polícia, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de medo. Você aí de casa, você tem medo de quê? Você tem medo de barata? Você tem medo de escuro? Você tem medo de altura? Você tem medo de lugar fechado? O medo, o que é medo? É difícil às vezes a gente compreender o nosso medo, mas o medo ele é uma reação inata do ser humano, ou seja, todo ser humano tem medo. O medo ele é aquilo que nos prepara para lutar ou para fugir. O medo, sem medo, provavelmente a raça humana, a espécie humana não teria sobrevivido. O problema é que, como tudo na vida que precisa de equilíbrio, o que acontece muitas vezes é que quando esse medo, que é uma coisa boa, que é uma coisa benéfica, que é necessário para a autopreservação, para a preservação da nossa vida, esse medo começa a se desequilibrar e se transformar naquilo que a gente chama de fobia. O que é fobia? Fobia é um medo desproporcional, é um medo irracional, é um medo que você não consegue controlar. E aí você começa a fazer o que a psicologia chama de esquiva. Ou seja, se você tem medo de barata, você vai evitar qualquer situação para entrar em contato com a barata. Se você tem medo de elevador, você não vai conversar sobre elevador, você não vai chegar perto de elevador e por mais alto que seja um prédio, você vai subir pelas escadas para não entrar no bendito elevador. Então essas são as chamadas fobias. As fobias, elas são psicopatológicas, elas são problemas que podem e devem ser tratadas através de terapia, através de profissionais competentes para isso. Existem alguns tipos de fobias que parece que tem aumentado a incidência, a prevalência. Uma delas é chamada de agorafobia, ou seja, a pessoa que tem agorafobia, ela tem medo, ela tem dificuldade em lugares muito abertos, dificuldades com multidões, com festas, ela tem dificuldade de andar em transporte público, de trem, de ônibus, ou seja, é a pessoa que se sente absolutamente insegura quando ela está em lugares abertos com bastante gente. Essa é a agorafobia. Existe uma outra fobia que também tem aumentado muito, que é a chamada fobia social. O que é a fobia social? A fobia social, a pessoa ela tem uma dificuldade grande de situações sociais, ou seja, ela evita ir a festas, ela evita ir a reuniões, ela evita ir à igreja, a clubes, ou seja, onde existe pessoas, onde ela terá que interagir com pessoas que ela não conhece. Então a pessoa com fobia social, ela começa a ficar cada vez mais reclusa, cada vez mais em casa, ela tem esse medo, essa dificuldade de socializar. E a fobia social é complicada, porque a pessoa vai ficando com dificuldade, ela vai ficando cada vez mais restrita, o seu mundinho vai ficando cada vez mais pequeno. E ela tem dificuldade de conhecer novas pessoas e de estabelecer novos relacionamentos. E talvez o mais grave de todos, que praticamente já não é nenhuma fobia, já é um transtorno psiquiátrico, que é o chamado transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é caracterizado
a pessoa tem ataques súbitos, repentinos e imprevistos de uma ansiedade extrema. E nessa ansiedade extrema, a pessoa tem o quê? Uma sensação de morte, sensação de que vai morrer, sensação de que vai ter um derrame, que vai ter um infarto, que vai passar mal, que vai desmaiar, que vai perder o controle. A pessoa começa a suar frio, começa a ter taquicardia, batedeira. E muitas dessas pessoas que estão tendo um ataque de pânico, elas procuram as emergências dos hospitais achando que realmente estão tendo uma coisa muito, muito grave. O transtorno de pânico, como eu já disse, também tem aumentado muito a sua incidência. Infelizmente, ele ainda é pouco diagnosticado, porque as pessoas que têm transtorno de pânico, elas procuram um cardiologista, procuram toda a série de médicos, tentando achar uma causa para aqueles sintomas, até que finalmente alguém encaminha, que ela vai ser avaliada por um neurologista, por um psiquiatra, por um psicólogo, então se chega até o diagnóstico. Todas as fobias e o transtorno de pânico também, elas têm tratamento. É necessário que você procure um psicólogo, procure um neuro, procure um psiquiatra. Os tratamentos funcionam bem. Existem tratamentos que são à base de terapias, de psicoterapias com psicólogos. E muitas vezes, quando a pessoa está muito sintomática, está muito mal, é necessário se usar medicamentos. Alguns ansiolíticos, alguns remédios para a pessoa ficar mais relaxada. Então hoje a gente vai parar por aqui, mas na semana que vem a gente vai continuar falando a respeito de medos, de fobias, para que a gente possa ter uma ideia mais geral. Então, queria te deixar um excelente final de semana e que Deus possa te abençoar grandemente. Você já conhece a íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, vem agendar o seu exame aqui na íntegra Diagnóstico por Imagem. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Nós estamos terminando o programa de hoje e eu queria fazer um convite para você. Um convite para aquelas pessoas que querem aprender como desenvolver o potencial que existe dentro de cada um. Para as pessoas que querem aprender quais são as ferramentas que o nosso cérebro tem para atingir os nossos objetivos, atingir as nossas metas. É um curso que vai trabalhar quebra de paradigmas, quebra de crenças internas. Você vai aprender como reprogramar o seu cérebro para atingir os seus objetivos. Então esse curso ele é aberto para todas as pessoas, para as pessoas que querem melhorar, que sentem que tem potencial, mas parece que tem alguma coisa que está bloqueando, alguma coisa que está emperrando. Para as pessoas que sentem que elas parece que nadam e parece que morrem na praia. Talvez você esteja fazendo o que a gente chama de autossabotagem. Ou seja, às vezes você vai atingir uma coisa, mas internamente você não se sente merecedor. E aí você inconscientemente você faz algo para não atingir aquela meta. Então, esse curso, ele é uma mescla do que existe de mais moderno em termos de programação neurolinguística, de ferramentas de coach, de neurociências, e ele acontecerá no dia 4 e 5 de agosto, lá no Hotel Comfort. Então, olha, você pode se inscrever pelo site aqui embaixo. As vagas são limitadas, então você tem que fazer a sua inscrição logo.
os valores eles vão mudando de acordo com os lotes. Então, entre no nosso site e faça a sua inscrição. Queria dizer para você que você tenha um excelente final de semana, que Deus possa te abençoar grandemente e a gente se encontra no dia 4 e 5 de agosto no Hotel Comfort, no Método Kairos. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.